Olha, gente, faltando poucos dias para o segundo turno, cresce o número de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Vamos explicar melhor o que é esse assédio eleitoral e como as pessoas podem denunciar. Deixa eu chamar a Alessandra Ximenes. Fala, Leia. Dudu, só para a gente ter uma noção de quantos desses casos já foram registrados aqui no Espírito Santo, a gente entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho, que é o local onde as pessoas podem fazer a denúncia desse crime, o assédio eleitoral dentro das empresas. E eles nos disseram que em 2 semanas eles já registraram 9 casos. E de janeiro até outubro desse ano foram 24 denúncias aqui no Espírito Santo e em todo o país nós tivemos 447 representações envolvendo o crime de assédio eleitoral. Mas para explicar para a gente exatamente o que seria esse crime, eu vou conversar agora com quem entende do assunto para explicar para a gente, para o pessoal de casa. O Fernando Dillen, ele é advogado eleitoral. Já vou começar mais uma vez agradecendo a sua participação aqui com a gente, Fernando. E já vou pedir, explica para a gente o que é o crime de assédio eleitoral dentro ali do ambiente de trabalho. Como que as pessoas podem identificar que estão sendo vítimas desse crime? Bom dia. Bom dia, Dudu. Bom dia aos nossos espectadores. O assédio eleitoral nas relações de trabalho ele ocorre sempre que o empregador, valendo-se do seu poder de hierarquia sobre seus funcionários, ele tenta impor a sua convicção política para que o seu funcionário vote naquele candidato da sua preferência. Muito genericamente, seria basicamente isso. Agora, a gente sempre fala para as pessoas que ninguém é proibido de dar a sua opinião política, não há problema nenhum acerca disso. Só que numa relação, num ambiente de trabalho, isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa para você exatamente não passar do limite, do seu limite enquanto empregado para o empregador. Então, por exemplo, é óbvio que no bate-papo comum a gente pode até eventualmente, poxa, eu prefiro votar em alguém que tenha a posição A, eu prefiro votar em alguém que tenha a posição B. Agora, a partir do momento que a gente chama os nossos funcionários para ir para uma sala no horário do almoço, reúne todo mundo para dizer que a empresa vai fechar ou coisas do tipo, nós estamos exatamente passando aquele limite da relação entre o empregador e o empregado, e aí nós estamos configurando isso que é crime, que é o assédio eleitoral nas relações de trabalho. Em uma conversa, na hora do almoço, no horário do café, se surge esse assunto e no meio dessa conversa surge aquele, se a gente vota nesse candidato eu consigo te dar uma promoção, aumentar o seu salário, isso pode ser caracterizado assédio eleitoral? Aí você tocou exatamente no ponto. A partir do momento que eu ofereço qualquer tipo de vantagem para o meu empregado, veja bem, ninguém é obrigado a te falar de política, mas eu não posso condicionar nenhum benefício ao meu empregado sob o pretexto de votar naquele candidato da minha preferência. Com relação, assim, Fernando, se o candidato 1 ganhar, aí a situação aqui da empresa vai ficar muito ruim, eu vou ter que demitir todo mundo. Mas se o candidato 2 ganhar, a gente consegue manter a empresa de pé. Isso também pode ser considerado uma forma de persuadir os trabalhadores, os funcionários a votarem no candidato de preferência desse empregador? É lógico que a gente tem que analisar o caso concreto, o contexto em que isso foi dito. Se isso foi eventualmente numa relação privada, fora da empresa, num bate-papo, num momento de descontração, aí é uma coisa. Agora, se eu reúno os meus empregados no horário de trabalho, se eu anuncio isso de uma maneira ostensiva, quando você vê essa questão da veracidade, né, o temor reverencial que as pessoas falam, aí nós estamos caracterizando esse assédio eleitoral nas relações de trabalho. Lembrando que o assédio eleitoral ele não se dá somente no ambiente de empresa, mas em qualquer ambiente que seja considerado um bem público. Isso vale também para igrejas e coisas do tipo. O Dudu tem uma pergunta pra gente. Dudu, só me fazer que eu já repasso aqui pro doutor. Simples, rápida e direta. E ameaça de demissão. Se você não votar no candidato tal, vai ser demitido. Isso também é assédio eleitoral? Doutor, o Dudu está perguntando com relação à ameaça de demissão. Se você não votar no candidato tal, eu vou te demitir. E aí? Exatamente, Dudu. Esse é o caso clássico de assédio eleitoral nas relações de trabalho. Situações como essa já são objeto de investigação pelo Ministério Público do Trabalho e isso com certeza caracteriza aquilo que nós estamos falando de um assédio eleitoral. E aí, para quem se sente vítima, qual é a orientação? Qual órgão eu procuro? O que eu faço?
Como regra, não se tratando de relação de trabalho, nós devemos procurar o Ministério Público do Trabalho. Mas agora, o Ministério Público Eleitoral, por meio do seu aplicativo Pardal, recebe qualquer denúncia relacionada a crimes de caráter eleitoral. Então, sendo o Ministério Público uma instituição única, é óbvio que uma denúncia que vá para o Ministério Público e tenha influência no outro, vai ser remetido internamente. Mas, seja pelo Pardal, no Ministério Público Eleitoral, mas o correto, a gente procurar exatamente o Ministério Público do Trabalho e fazer essa denúncia. Não é bom a gente se calar, a gente tem que denunciar mesmo. A nossa democracia, ela pressupõe um debate de ideias, não de ameaça. Só para a gente finalizar, o que é preciso ter de provas para essa denúncia? Qualquer tipo de áudio, de vídeo, até uma prova testemunhal, É óbvio que muitas vezes o empregado vai se sentir coagido, Por isso que é bom ele sempre fazer filmar ou alguma coisa do tipo, exatamente para ele poder ter indícios mínimos que levem a uma investigação. Eu não posso simplesmente falar, eu tenho que ter um mínimo de prova para que o Ministério Público possa estar fazendo o seu trabalho. Muito obrigada por receber a nossa equipe, por esclarecer essas informações para o pessoal de casa, Dudu. Então, nós já temos 9 denúncias em 2 semanas. Você aí de casa se sentiu coagido, como o Fernando acabou de explicar para a gente, precisa ter um pouco de provas, O mínimo de prova, não basta só falar. Procura o Ministério Público do Trabalho, tem o Pardal lá no Ministério Público do Trabalho, também tem esse aplicativo, para as questões eleitorais, lá do Tribunal Eleitoral, que também podem ser feitas as denúncias lá, mas principalmente lá no Ministério Público do Trabalho. O empregador que se sentir aí ameaçado pode procurar os seus direitos. Dudu?